Seguinte, tomamos um strike violento aqui no vídeo sobre Marighella. A gente não sabe exatamente por quê, mas a gente tá soltando o vídeo de novo, sem as imagens, sem os trechos de trailer, sem nada. Então, se você já viu o vídeo, vê de novo, dá aquele like aqui pra gente, compartilha com a galera, porque o vídeo tava com bastante visualização quando ele foi derrubado. E aí agora estamos tendo que soltar e começar do zero. Beleza? Então continua aí que já vai começar. Abraço. Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Marighella. E sim, antes de você fazer a apresentação normal, vou fazer aqui um aviso, vou dar um aviso. Já tem gente falando assim, quando vocês forem falar, vocês não vão ficar falando da questão política do Marighella, não, né? Vocês vão falar só do filme. Não, a gente vai falar da questão política. Sim, porque fazer cinema no Brasil é um ato político. Fazer arte no Brasil é um ato político. E se tem um filme politicamente importante no momento que a gente está falando, é Marighella. Então, a existência de um canal que possa falar de arte, que fale de arte brasileira, é política. Então, se você quiser reclamar, reclama, velho. Falar que a arte não está relacionada à política é burrice. E analisar um filme sobre os personagens mais importantes da nossa história, velho, não interessa se você concorda com as ideias do Marighella, se você não concorda. A importância do filme é notória. Se você negar isso, é um ato de má fé, na verdade. Então é isso. Agora, se você ficou aqui depois dessa reclamação toda, o que você faz? Você vai deixar o seu gostei, você vai se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e é isso aí. Aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, sei lá, você vai xingar a gente lá também. Mas aproveita também, o que mais você faz? É o Spotify, tem lá a nossa playlist. E vamos lá pro vídeo. Porque, olha, Marighella é um caso muito particular na história do cinema brasileiro. Tô falando do filme e não do personagem Marighella. Porque o que acontece? Eu acho que deve ter sido por volta de 2017 que o Wagner Moura teve a ideia do filme. E ele foi filmado durante o governo Temer. Em 2019, ele teve a sua estreia lá no Festival de Berlim, que, caso você não saiba, fica na Alemanha. E é um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Aí você pode perguntar, ele ganhou alguma coisa? Não, ele não estava na mostra competitiva. Ele foi exibido em Berlim e ele foi aplaudido em Berlim. O que a gente espera, né? Que o filme seja lançado no Brasil. Exatamente. Eu lembro que na época eu tava com muita vontade de assistir, logo começou a falar, porque é o Wagner Moura, né? Que é um ator que a gente conhece, admira já há tanto tempo e que agora vai se aventurar na direção, na primeira direção dele. Falando ainda sobre personagem histórico, fica mais interessante o negócio. Sendo aplaudido em Berlim, fica mais interessante ainda. E não, né? Não passou aqui. Foi exibido em vários países. Não sei quantos, mas foi exibido em vários países. E foi ganhando elogios da crítica e do público que assistiu ao filme. E a gente sendo privado de uma obra que é brasileira. A estreia do filme foi sendo adiada indefinidamente e dessa vez não dá para culpar a pandemia, porque a pandemia ia acontecer um ano depois da estreia do filme. Nossa, eram umas desculpas esfarrapadas pro filme ter sido adiado, cara. Porque um edital não tá errado, tem que fazer. Nossa, cara, que enrolação que os caras fizeram pra tentar censurar esse filme. O filme custou 10 milhões, não foi feito com o dinheiro da Lei Rouanet, pode pesquisar. Porque todo mundo que acusa os artistas de usar a Lei Rouanet não sabe o que é a Lei Rouanet e não sabe se o artista usa mesmo. Essa que é a questão, porque eu acho que todo artista serve pra isso. E 10 milhões, cara, é muito pouco pra se fazer um filme. E se você assistiu, você sabe que a qualidade de produção do filme é muito grande. Uhum. E então eles fizeram milagres ali com 10 milhões. E esse filme teria direito ao reembolso de pouco mais de 1 milhão. E a Ancine vetou esse reembolso. Ele teria direito, porque as obras brasileiras têm direito a isso por conta da parceria com a Ancine. E é óbvio, é lógico que isso aconteceu no atual governo, não é verdade?
então, né? A questão aqui é a seguinte, gente. O filme seria importante em qualquer momento que ele fosse lançado. O Wagner Moura falou numa entrevista para o Roda Viva que esse filme é um filme agora, ele seria outro se ele fosse lançado no governo Temer, seria outro se fosse lançado no governo da Dilma. Né? O contexto é extremamente importante. Por isso que eu falei que não dá para não falar da questão política ao falar de Marighella. O Marighella, que é agora o homem Marighella, ele é o autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, foi um dos nomes mais importantes da história do Brasil na luta contra a ditadura militar, e uma decisão que foi muito acertada do Wagner Moura foi recortar a história do Marighella, e basicamente o grosso do filme se passa entre 68 e 69. Ele vai ter uma cena ali em 1964, primeiro ano, né, da ditadura aqui no Brasil, o ano do golpe, e foi o ano também da prisão do Marighella. Então essa cena é muito marcante na biografia dele. Wagner Moura começa o filme com essa cena, mas depois dá um salto para 68, que é justamente o ano do AI-5, e vai até o momento da morte do Marighella em 69. O roteiro do filme é do Wagner Moura e do Felipe Braga e foi baseado nesse livro aqui, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do Mário Magalhães, que foi lançado em 2012, é a biografia mais completa que existe do Marighella. E como eu falei, é óbvio que ele não pega tudo, né, gente? Porque eu acho que uma qualidade de uma cinebiografia é justamente saber o que filmar, saber que recorte fazer, né? E já que a gente tocou nesse assunto do filme ter sido muito, 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 muito visto no exterior e demorar tanto para chegar no Brasil, vou citar aqui uma banda brasileira que se tornou em determinado momento enorme no exterior, mas teve seu reconhecimento aqui no Brasil também, né, diferente do filme, né, que é o Sepultura. No ano de 1996, o Sepultura lança esse disco aqui, que é o Roots, que a gente põe em todos os ângulos, que é para ver se dá para ver o negócio. Essa edição que eu tenho aqui é a edição nacional com 2 faixas bônus. Mas na edição comum do disco, né, que seria lançado em todos os países, embora cada país tivesse suas faixas bônus, o disco termina com uma música chamada Dictator Shit, que é um trocadilho com Dictatorship, que não precisa de tradução aqui, né? Mas basicamente essa música fala sobre o golpe militar e sobre os desaparecidos da ditadura. Qual que é o paralelo que eu faço aqui? A própria história parece que criou um movimento que está sendo muito fortalecido agora para fazer o personagem Marighella, esse homem Marighella, desaparecer. E de novo, eu falo o que eu disse no começo. Não interessa se você concorda com as ideias dele, ou se você discorda veementemente de tudo que ele falou. Ele é um personagem importante. E nós precisamos conhecer personagens importantes da nossa história. Considerando essa tentativa de apagamento do Marighella, a gente tem todo o movimento que aconteceu agora contrário ao filme. Porque olha só, antes de o filme estrear, o filme só estava passando em festivais. Um grupo de pessoas, que a gente sabe bem de onde surgiu, começou a entrar no IMDb, que é o Internet Movie Database, que funciona como uma comunidade de cinema, né? Tem as fichas dos filmes, tem tudo lá, mas você pode entrar e dar nota. A nota é de 1 a 10. O filme começou a receber uma enxurrada de nota 1. Isso fez com que o IMDb mudasse o cálculo das notas. Porque assim, eles não começaram a simplesmente ignorar as notas 1. Mas como foi uma movimentação incomum, eles começaram a dar um peso menor para essas notas. Faz algumas semanas o filme estava com nota 4 no IMDb.
Agora parece que ele tá com nota 6,5. Porque não apagaram as notas 1, porque talvez até algumas dessas notas sejam legítimas, vai saber. Pode ser que alguém tenha assistido e não tenha gostado mesmo. Mas, velho, porra, criticar um negócio sem ver é de uma ignorância absurda, sabe? Sem tamanho. Assiste o filme, se você não gosta de Marighella, assiste pela obra cinematográfica, que é uma grande obra. Wagner Moura acertou muito nessa direção, né? Na maneira como ele contou a história. Outros exemplos aqui que nós podemos citar são o As Caça-Fantasmas, de 2016, que quando foi anunciado com um elenco feminino, recebeu essa enxurrada de ódio nas internets também, e de notas baixas de pessoas que não viram o filme. E o filme realmente, ele não é, nossa, que filme acertado, perfeito, mas ele é ruim do jeito que o povo falou. E Eternos, né, que acabou de sair agora também, que sofreu pela questão da representatividade. Ao mesmo tempo em que a gente fica triste por causa desse hate todo, desse ódio que o povo propaga, jogando notas falsas, assim, pra derrubar a nota do filme sem nem ter assistido ele, eu também sinto um pouco de pena por essas pessoas. É um filme muito importante, de um relato da nossa história, do nosso país, de um dos momentos mais sombrios da história, e as pessoas simplesmente esqueceram esse fato, ou simplesmente não se importam com isso, principalmente as pessoas que pedem a volta da ditadura militar, e vão lá pra, sabe, falar mal de um filme que eles nem se deram trabalho de assistir, de um personagem que é muito importante nessa parte da história, e simplesmente por não concordar ou por ter uma visão diferente de mundo, eles vão lá e, sabe, odeiam um filme que não assistiram. É muito... dá pena das pessoas, sinceramente. E essa tentativa de apagamento e de jogar não é nem um pedaço da história, né? É como se fosse um quebra-cabeça que você arranca algumas peças assim e tira, fazendo com que a coisa não tenha mais sentido. E o Caetano Veloso lançou agora, acabou de lançar, faz algumas semanas, o seu último disco, chamado Meu Coco. E lá ele tem uma música que se chama Não Vou Deixar. E ele fala nessa música: não vou deixar você esculachar com a nossa história. Porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Sabe, esse coro de vozes em que entram artistas de diversas áreas que vão fazer com que a história seja resgatada, ou pelo menos que ela não seja apagada. Então, enquanto artistas tiverem voz, eu acho que a gente pode ter alguma esperança de que a história continue sendo contada, sabe? E o Wagner Moura, que é um sujeito respeitadíssimo na sua carreira como ator, cara, eu nem sei quanto tempo faz que eu acompanho a carreira do Wagner Moura, ele resolveu dirigir esse filme, mas o que interessa aqui é esse momento pós-filme, em que ele vai usar a sua posição de ator respeitado para bradar contra essa censura que o filme sofreu. A questão é que ele não precisa ficar nessas declarações dele incensando Marighella e nem nada disso. Por quê? Porque ele fez uma obra consistente, cheia de personagens, bem construídos e com atuações que eu diria viscerais. Apesar das atuações viscerais, uma coisa que me incomodou um pouco foram algumas falas pareceram muito mecânicas, muito decoradas. Talvez por ter sido feito num recorte da história que se passa 60 anos atrás, o modo de falar das pessoas realmente era diferente. Eu tô falando isso porque algumas pessoas também podem sentir esse estranhamento que eu senti. Isso é uma coisa que me incomodou no filme, mas não chega a ser um ponto muito negativo. Ok. Quando nós estamos falando de cinebiografias, você tem que ter uma coisa em mente. Não é necessário que haja uma fidelidade extrema aos fatos. A gente até explica isso falando de um filme que a gente não gosta, que é o Bohemian Rhapsody. A gente vai deixar o card aqui, mas a questão é defender essa liberdade do filme, tá? Existem fatos na história do Marighella que não aconteceram naquele momento, precisam ser jogados para lá. Existem personagens que o Wagner Moura resolveu condensar em um só.
Tanto que boa parte do nome dos atores foi usado como nome do personagem, tá? Mas o que ele quis criar foram personagens humanos e complexos. Você quer ver o Wagner Moura brabo? É falar que ele tá santificando Marighella. Ele fica brabo, velho. Vi várias entrevistas dele falando isso, porque ele falou: não, eu tô criando um personagem complexo, com defeitos, com dúvidas, que erra também, bem longe dessa santificação, sabe? Inclusive, esses dias eu vi um comentário no Instagram, né, sobre uma crítica do filme, e a crítica estava dizendo que o Longa estava humanizando a figura do guerrilheiro. Beleza. Primeira coisa, gente, guerrilheiro ele era mesmo, tanto que ele escreveu um livro chamado Manual do Guerrilheiro Urbano, como eu já falei aqui. O guerrilheiro não é necessariamente um bandido, tá? E aí vem uma coisa pior ainda depois, porque alguém falou assim: humanizar o guerrilheiro, não sabia que um filme podia santificar uma pessoa, mas não santificou, humanizou. Santificar realmente não é humanizar. É muito diferente, São inclusive. duas coisas muito diferentes. Ou seja, falta, né, gente, uma interpretação de texto que, nossa senhora. Isso que você falou do Wagner Moura querer humanizar e não santificar o Marighella, meu, em 10 segundos de filme você já vê isso, porque ele põe aquele texto no começo do filme ali que fala: alguns dessas pessoas decidiram que deveriam lutar armados. Esse é um retrato de uma delas. Sim, e houve maneiras e maneiras de se lutar contra a ditadura. Grupos de pessoas, como a ANL e o MR8, resolveram lutar armadas. Teve gente que achou que isso não seria a melhor maneira. No filme a gente vê esse conflito também. Você precisa desse conflito para uma história ser contada, sabe? Agora, relacionado ao personagem do filme, cara, é impossível você não ter a sua atenção voltada para a interpretação do Seu Jorge. E o curioso é que ele não era a primeira escolha. O Wagner Moura escolheu o Mano Brown. Mano Brown, que não é ator, mas ele falou: o Mano Brown é a representação do que o Marighella era, porque é um sujeito que é artista, poeta e que representa um grupo de pessoas, que é negro e que usa sua voz para combater, né, aquilo que tá errado. Porém, quando eles começaram os ensaios para o filme, os Racionais, MCs, estavam com uma agenda muito cheia de shows e o Mano Brown não ia conseguir. E para fazer um filme, gente, aqui não tem essa coisa de ficar meses e meses e meses filmando, né? Naquele tempo ali, e o Mano Brown simplesmente não ia conseguir por conta de agenda, e o Wagner Moura chamou o Seu Jorge, o que gerou outra polêmica. Porque o tom de pele do Marighella é muito parecido com o tom de pele do Mano Brown. E o Seu Jorge tem um tom de pele muito mais escuro. E o Wagner Moura até fala: o problema não seria esse. O problema seria se eu tivesse embranquecido o Marighella. Como tantas personalidades da nossa história, como Machado de Assis, por exemplo, foi embranquecido. Né? Parece que para ter uma aceitação maior da própria história é necessário clarear a pele do personagem. Então ele falou: meu problema não é ter escolhido um ator de pele mais escura. Seria se eu tivesse escolhido um ator de pele mais clara. Né? Porque é tirar uma questão que é fundamental. A mãe do Marighella era sudanesa, filha de escravo sudanesa. Nasceu no ano da abolição da escravatura no Brasil. E aí, né, negar essa coisa é um troço bem complicado, viu? E aí agora o povo que não gosta do Marighella, que mete o pau no cara, vai reivindicar uma branquitude. Pô, tá difícil o negócio, né? É o cúmulo do cúmulo, né, cara? Eu não gosto desse cara, eu odeio ele, mas ele é branco que nem eu. Não, velho, ele não é. E o seu medo parece que é justamente ter um personagem histórico importante que seja negro, né? É esse que é seu medo, né? Fala a verdade. Aproveitando que você citou o Mano Brown, eu
apesar de não conseguir imaginar outra pessoa ali naquele papel que o Seu Jorge fez tão bem. Depois de ver, fica difícil. Porque, né? cara, fica muito difícil. Você se afeiçoa ao personagem ali com aquela cara, com aquele jeito dele interpretar. Eu creio que o Mano Brown ali teria sido muito interessante por tudo que você falou. Pô, o cara, ele é muito importante na luta social. Uhum. Ele é muito envolvido com esse lance da luta racial mesmo. Uma grande figura da cultura hip hop, tanto nos anos 90 quanto nos anos 2000. E além disso, os Racionais, eles têm uma música chamada Mil Faces de um Homem Leal, e o subtítulo dessa música é Marighella, onde ali o Mano Brown até tem um clipe que ele interpreta ali o Marighella, quando ele vai dar uma entrevista na rádio, ele vai falar alguma coisa assim. Na música tem algumas partes dessa entrevista que ele deu à rádio. Uhum. E, pô, sabe, só isso já mostra o tanto que ele é envolvido com a figura do Marighella, Uhum. da luta do Marighella. O filme contou com a preparação de elenco da Fátima Toledo, que é uma das maiores preparadoras de elenco do Brasil. Então, não duvido que se extraísse o melhor do Mano Brown ali. Falando em atuações ainda, outra atuação impecável que eu achei foi a do Bruno Galhaço. Cara, ele é aquele cara que fala assim, meu, parabéns, todo mundo te odeia pela sua atuação, porque o cara é muito ruim, cara. É um personagem que não existiu, né? O nome é Lúcio, mas ele é baseado no Fleury, né? Que foi delegado da polícia lá do DOPS, né? E é aquela coisa, Wagner Moura troca o nome justamente para que ele represente todos os agentes da repressão. Uhum. Só que, tá, ele é muito ruim, você odeia ele, beleza, só que você não vai enxergar aqui o vilão de risada maligna, nem nada disso. Ele é uma pessoa que acreditava estar fazendo o certo, apesar, né, de toda a truculência e tal. Existe um ódio, que a gente sendo personagem, existe um ódio que ele sente também, mas ele afirma que o que ele faz pelo Brasil. E isso não é menos impactante do que a mesma coisa saindo da boca de um dos revolucionários. Uhum. Então, você entende? É isso que é construir personagens complexos. E quando ele coloca isso na boca do agente da repressão, comprova-se que ele não está santificando Marighella. Ambos acreditavam no que estavam fazendo. Sobre a direção, o Wagner Moura, pelo visto, gosta de uma câmera na mão. Caraca. É aquela câmera que fica mais tremida, sempre acompanhando os personagens. Mas nos momentos em que ela treme mais, são os momentos em que existe uma urgência, existe uma fuga, sabe? Existe algo que precisa ser feito, como na cena do assalto ao trem, né? Que é um episódio clássico da vida do Marighella também. Apesar da peruca, né? A cena ficou muito boa. E ele persegue os atores. A câmera do Wagner Moura persegue os atores. E ele gosta muito de closes também, porque ele cansou de falar que ele não é um diretor, que ele é um ator que resolveu dirigir um filme. Então ele estava se comportando no set como os atores. Ele falou que ele não estava o tempo todo atrás da câmera, que ele estava lá junto com eles, né? Então ele gosta de mostrar aquilo que ele extraiu dos atores com a câmera no rosto. E quando você pega atores expressivos, isso fica muito bom. Seu Jorge com aquele zoião dele lá, quando ele chora, né? O próprio Bruno Galhaço, cara, com aquela boca virada para baixo que ele resolveu fazer, e aquele olhar dele de eu realmente tenho certeza do que eu tô fazendo, a câmera perto dele dá um efeito muito bacana. E por fim, outro ponto extremamente positivo do filme é a montagem. Sim. Ele faz uns cortes muito bem feitos, a montagem fica muito dinâmica. E, mano, o filme tem 2h30. E ele não perde o ritmo. Gente, ritmo de filme é ditado basicamente por duas coisas: roteiro e montagem. Você precisa ter um roteiro bem escrito, você precisa ter um filme bem montado. E ele consegue usar cenas até relativamente clássicas de filme de ação, né? Ele não é um grande inovador na montagem, mas usou-se esse recurso de uma maneira muito eficiente. Outra coisa que me perguntaram bastante também, mas tem muita cena de tortura no filme? Não, não tem. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque filmes sobre ditadura não tem como não ter. Mas elas aparecem de maneiras muito pontuais, elas não são unicamente para chocar.
e contribuem com a narrativa, principalmente quando vai chegando ali mais pro final, que é quando você já tá pensando, cara, que período, né? Que tempo louco aí que o Brasil viveu. Dá um negócio meio esquisito na gente, né? Sempre dá, né? Filme de ditadura sempre dá. Mas resumindo a história, gente, é um filme bem produzido, bem dirigido, bem atuado e bem montado. Ou seja, você achou que a gente não ia falar de cinema? Não, a gente tá falando aqui de aspectos técnicos do cinema, mas também sobre um dos personagens políticos mais importantes de toda a nossa história, que ainda estão querendo apagar.